Numa pacata cidade costeira, onde tudo parecia imutável e os dias se sucediam sem grandes surpresas, uma história grandiosa estava prestes a se desenrolar. Era a história de Lucas, um jovem que carregava no peito uma tristeza profunda, mas que, em um momento inesperado, descobriria o poder transformador dessa mesma tristeza. Na calmaria daquela cidade, o destino preparava uma reviravolta que mudaria sua vida para sempre. Lucas, como muitos outros, levava uma vida aparentemente normal. Mas por dentro, ele sentia um vazio constante. Sua tristeza o acompanhava em todos os lugares, obscurecendo as pequenas alegrias que a vida oferecia. Ele observava a vida ao seu redor, e o movimento das pessoas, as crianças brincando na praça, o mar sereno ao longe, e mais nada parecia atingi-lo de verdade. Era como se ele vivesse à margem, sem propósito, consumido pela melancolia. Porém, numa tarde qualquer, enquanto caminhava pela praça da cidade, algo incomum aconteceu. Lucas cruzou o caminho de um senhor idoso, sentado em um banco. O homem tinha uma presença distinta, e seus olhos, profundos e cheios de experiência, pareciam conter respostas que Lucas buscava, mas não sabia como formular. Aquele encontro, breve e silencioso, provocou em Lucas uma reflexão que mudaria sua percepção sobre a vida. Após aquele momento, Lucas começou a perceber que sua tristeza, que até então ele considerava um fardo pesado demais para carregar, podia ser algo mais. Ele começou a refletir sobre a natureza daquele sentimento, entendendo que a tristeza era, de certa forma, um sinal de que algo faltava, um impulso para procurar um significado maior. A dor que ele sentia não precisava ser sua inimiga, mas poderia ser sua maior força. Com essa nova perspectiva, Lucas decidiu usar a tristeza como combustível para sua transformação. Em vez de se entregar à melancolia, ele começou a buscar ativamente por mudanças. Abriu-se para novas experiências, tentou coisas que antes temia ou ignorava, e, pouco a pouco, sentiu sua vida começar a ganhar um novo sentido. Cada passo que dava parecia guiado por aquela tristeza, não mais como uma sombra opressora, mas como um lembrete de que ele ainda tinha muito a descobrir e conquistar. O tempo passou, e Lucas compreendeu que a felicidade não era um objetivo estático, mas uma construção constante. Ele aprendeu que, sem a tristeza, talvez nunca tivesse se questionado tanto ou buscado melhorar sua própria vida. O equilíbrio entre dor e alegria foi o que lhe mostrou que ambas eram essenciais para seu crescimento. Ao transformar sua dor em aprendizado, ele encontrou serenidade e uma nova perspectiva de vida. Aquela pequena cidade, cenário de tantos dias cinzentos, tornou-se o palco da transformação de Lucas. Ele não via mais a tristeza como um inimigo, mas como a força que o impulsionou a buscar algo maior. Assim, Lucas encontrou sua felicidade, não por ter se livrado de sua tristeza, mas por tê-la compreendido e usado como um motor que o levou adiante. Ele caminhava pelas ruas de paralelepípedos, observando a vida ao redor, mas sem se sentir parte dela. Via as crianças correndo, os comerciantes em suas lojas, as famílias reunidas nas praças, mas nada parecia penetrar o véu de desânimo que envolvia sua alma. Para Lucas, a tristeza era uma companheira familiar, mas ao mesmo tempo cruel, que sugava qualquer esperança de mudança ou alegria. No entanto, certa tarde, algo diferente aconteceu. Ao passar pela praça central, Lucas cruzou o olhar de um senhor idoso sentado em um banco. O homem tinha uma presença serena, mas de alguma forma imponente, e seus olhos, profundos e experientes, pareciam conter a sabedoria de muitas gerações. Algo naquele encontro silencioso fez com que Lucas sentisse um leve despertar dentro de si, um desejo de entender mais sobre a vida e seus próprios sentimentos. O velho não disse nada. Não era necessário. Sua presença, sua calma, transmitia uma mensagem que Lucas só entenderia com o tempo, e a tristeza que ele carregava não era um fardo sem propósito. Era uma força, uma energia bruta, pronta para ser moldada e transformada. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a refletir profundamente sobre sua vida. Ele percebeu que a tristeza,
tão presente em seus pensamentos, era também um impulso que o fazia questionar sua existência. Era a lembrança constante de que algo lhe faltava, algo que ele ainda não tinha encontrado, mas que precisava buscar. A tristeza não era apenas dor, era também o chamado para a mudança, o desejo oculto por felicidade. Com essa nova compreensão, Lucas começou a agir de forma diferente. Em vez de se esconder em sua melancolia, ele a usou como um lembrete de que a vida poderia ser mais do que aquilo que ele vivia. Ele passou a se abrir para novas experiências, a explorar novas possibilidades e a procurar sentido em lugares que antes ignorava. Cada passo dado era movido por aquela força interior, a mesma que outrora o paralisara. O tempo passou, e aos poucos, Lucas percebeu que a felicidade não era um estado permanente, mas sim algo que se construía dia após dia. Ele aprendeu que a tristeza não era inimiga da alegria, mas sua parceira. Sem a escuridão, nunca poderia ter reconhecido a luz. E foi assim que ele transformou a tristeza em combustível, usando-a para buscar e criar sua própria felicidade. Lucas nunca mais se sentiu completamente livre da tristeza, mas agora, ele a via de uma maneira diferente, como uma lembrança viva de que sua jornada pela felicidade era constante. E essa compreensão lhe trouxe uma paz que ele jamais imaginara alcançar. A tristeza se tornou não mais um fardo, mas um lembrete de que, sem ela, não haveria busca pelo que realmente importava, e a felicidade e o propósito de viver.